Olá, bem-vindos ao episódio 17 do podcast Be Legendary e hoje estamos aqui com o Paulo Moreira. Paulo Moreira, especialista em inteligência emocional. Vamos falar hoje, sobretudo, de emoções. O que é que são as emoções? Como é que poderemos melhorar a nossa interação com estas coisas que às vezes nos potenciam e que às vezes que nos limitam. Mas melhor que eu, vamos falar com o Paulo e ele vai nos dar não só dicas, mas acima de tudo insights e ferramentas para que tu possas aplicar isto na tua vida, quer seja profissional, quer seja pessoal, no campo do relacionamento, do desporto, aquilo que tu entenderes que necessitas de melhorar e que neste momento eventualmente até te pode estar a limitar por desculpa ou por culpa das emoções. Paulo, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo. Emoções. O que é esta coisa das emoções? Vamos iniciar por aí, porque muitas vezes, e às vezes, eu ainda ontem ouvi um podcast em que alguém dizia que nós criamos as emoções. E eu disse, olha, boa, que amanhã vou já desafiar o Paulo sobre isto. Portanto, fala-nos. Emoções. O que é que são as emoções? Gostei. As emoções não existe uma definição consensual. Essa é aquela resposta que não gostamos de ouvir, mas é verdade. Há várias definições, mas podemos dizer que as emoções têm um processo automático, que é o chamado bottom-up, ou então cognitivo, que é o top-down. Ou seja, existem alguns estímulos, como quando nós olhamos para uma cara de uma pessoa com raiva, ou quando vês, por exemplo, um predador, que automaticamente experiencias um estado emocional. Ou tu podes, por exemplo, ter associações, ter certos valores, certas expectativas, em que essas expectativas fazem experienciar uma emoção. Agora, também há quem diga que isso não é uma emoção, mas sim um sentimento. Por exemplo, o Damásio diz que a emoção é como se fosse o nosso hardware, que é algo automático, espontâneo e momentâneo. Okay. E o sentimento é algo que é o pensamento sobre como é que o hardware está a executar todos os programas. Então temos um pouco a emoção que é mais automática e o sentimento que é mais cognitivo. Eu não ouvi esse podcast que tu disseste, mas há quem defenda, há uma investigadora muito boa que é a Lisa. Quem disse isto foi o Brandon Burchard. Foi? Ok. A Lisa Barrett é uma grande investigadora que está a dar cartas agora na neurociência, agora há alguns anos atrás. E ela defende exclusivamente que as emoções são puramente um processo cognitivo. Ou seja, ela, com a sua investigação, ela está a destornar um pouco os estudos de Paul Ekman. Ou seja, que aquilo que nós pensamos, nós vamos criar uma emoção. É isso? Sim, eu vou dar o exemplo que ela dá no livro dela. Ok, perfeito. Ela tem um livro que é How Emotions Are Made, para quem quiser ler. How Emotions Are Made, só em inglês, não está traduzido em português. E ela dá um exemplo muito bom dela. Ela diz que estava na universidade, ela estava sempre a estudar e havia um rapaz que estava sempre a convidá-la para ela sair. Para irem sair os dois. Date. Um date. E ela estava sempre a dizer que não. Ok, ela, não tenho interesse nele, eu quero estudar, etc. E ela diz que um dia pensou, estava no último ano da licenciatura, e ela, por que não? Então vou sair com ele. E ela conta que estava num café, estavam os dois a falar e de repente começou-se a sentir rosada e começou a sentir aquelas borboletas no estômago. E ela pensou assim, epá, será que eu estou mesmo apaixonada por ele? Será que afinal eu estava a rejeitá-lo porque gosto dele? E ficou com essa ideia, será que gosto dele? Acabou o tal date, como tu dizes, e ela foi para casa e ela diz que quando está a chegar a casa, estava a pôr a chave na fechadura e de repente começa a dar uma indigestão e vomita. Então ela estava a apanhar uma gripe. E o que é que ela disse? E é isso que ela defende. Ou seja, nós quando estamos a experienciar um certo estado fisiológico, o nosso cérebro começa a procurar porque é que será que eu estou assim? Porque é que será que eu estou assim? Qual é o propósito? Então o que é que ela associou no date? Era, eu estou com estas, digamos, borboletas no estômago porque estou a ter um encontro com ele, a conversa está agradável, logo estou apaixonada. Mas, de repente, no outro contexto, ela percebeu-se que aquelas borboletas no estômago eram um indício de gripe. Então, ela defende e faz a investigação pura e dura que as nossas emoções são puramente cognitivas. Então, há, digamos, autores que defendem as duas áreas. Ou seja, ou que a emoção vai ser experienciada e ela faz com que tu tenhas um determinado pensamento sobre ela, ou vice-versa, ou que o teu pensamento sobre algo, ou de alguma forma, vai gerar a tua emoção. Correto. E nós podemos jogar com ambos. Ou seja, eu posso ter automaticamente um processo mais automático e experiencio uma emoção. Essa emoção pode ser também condicionada, e tu sabes bem isso, pelas nossas experiências de vida, mas eu também, com o meu processo cognitivo, é isso que o treino da inteligência emocional faz, com o meu processo cognitivo consigo pegar nessa experiência e nessa emoção, reinterpretar, reenquadrar, dar outra resposta e ter outro comportamento. Paulo, voltando agora aqui um pouco atrás,
Como é que chegas até às emoções? Como é que esta ciência, se é que se pode dar este nome, que creio que sim, da inteligência emocional, se cruza contigo e como é que tu te tornas um especialista nela? Ok. O meu processo começou noutra área. Eu comecei na área da gestão e trabalhei na banca e geri carteira de empresas. E eu notava que, pode parecer um pouco um clichê, mas que aqueles colegas meus que obtinham melhores resultados eram que eles tecnicamente tinham boas skills, mas nada extraordinário, mas sabiam se relacionar bem com os clientes, sabiam lidar bem com a frustração, geriam bem o stress, então eram conscientes das suas decisões e eu queria treinar essas competências. Então comecei a descobrir ao início o caminho do desenvolvimento pessoal, onde tu andas. Estamos a falar há quê? 5 anos? Não. 10 anos? Sensivelmente, se calhar há 12 anos atrás, comecei esse caminho. Então iniciámos mais ou menos a mesma altura. Foi, boa. 2008, 2007. Mas não, sim, foi 2008, meu ano. Mas não foi ainda a inteligência emocional. Ou seja, fui descobrindo e depois deparei um dia com o livro de Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, e ele escreveu um livro que se chama Inteligência Emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI? E isso ressoou comigo, ou seja, isso faz-me sentido. Comecei a ler o livro e gostei muito daquela área. E na altura queria-me formar. E não havia nada em Portugal. Querias-te formar naquela área? Naquela área de inteligência emocional. E não havia nada em Portugal. Então descobri que existiam 3 grandes correntes mundiais nesta área, uma delas é Daniel Goleman, e fui-me certificar. E depois comecei a aplicar no meu dia-a-dia e comecei a ter resultados cada vez maiores. Ou seja, inicialmente fazes para ti, não para pensavas desenvolver nada nesta área. Okay. Não, competências pessoais. E depois comecei-me a apaixonar, principalmente pela inteligência emocional. E um dia, foi mesmo em tom de brincadeira quase, pensei assim, estava a gostar tanto daquela área, até tirei na altura o curso de formação de formadores, não é? E pensei, olha, vou lançar um workshop, só mesmo para brincar, para falar um pouco desta área, porque também não havia assim nada praticamente de workshops nesta área em Portugal. O que eu encontrava era muito localizado estrategicamente, por exemplo, dentro do meio universitário, okay? Um workshop, por exemplo, interno, e eu, olha, vou dar, isto é uma área importante, interessante, vou dar um workshop, vamos ver o que é que dá. E dei o workshop. Isso foi em que ano? Estamos a falar em quê? O workshop, o primeiro que dei foi em o fim de 2014. Ok. Aí foi mais recente. Foi muito tempo, digamos, a estudar e depois, 2014, dei o primeiro workshop. No primeiro workshop, tive 28 pessoas. Ou seja, que não foi nada mal. Não foi nada mal, isso é excelente. Também achei. E o feedback foi muito bom. Eu pedi feedback às pessoas e a partir daí foi um crescimento orgânico. Então comecei a dar formações, comecei a ter cada vez mais pessoas, comecei a ter convites para ir a empresas, já trabalhava com empresas e depois agregava esta parte da inteligência emocional. Quando inicias, estás na banca e fazes isso como um side job? Ou foi tipo cortas com... Não, foi em paralelo. Ok. Tal coisa, foi uma brincadeira, depois comecei a pôr dias de férias para dar as formações noutras empresas, pedi autorização na altura interna ao banco porque não queria, conflito de interesses, autorizaram e comecei cada vez mais a ter que utilizar as férias para dar a formação. E até que chegaste a um ponto que esgotaste as férias. E houve um dia que houve uma empresa que me contratou 3 meses de formação para todos os colaboradores. Uma empresa multinacional, cá em Portugal, e eu tinha a decisão de ok, o que é que eu faço agora? Não consigo continuar assim, estou cada vez a gostar mais desta área, a desinteressar-me já pelaquela que estava, sentia que era um pouco cinzenta, e é o passo que eu tenho de dar. Então, despedi-me da empresa onde estava e abri a minha empresa de formação, já tinha aberto, mas dediquei-me a 100% e foi um processo gradual até hoje. Isso foi, só para termos aqui em termos de data, isso foi em... 2016. 2016. Sim, okay. Esse rompimento. Ok, a gente cruza-se em 2018, para aí, que a gente se cruzou no Hotel Zenith. Por falar nisso, hoje estamos aqui no Hotel Flórida, aqui com esta vista fantástica do nosso Marquês de Pombal, e quero desde já agradecer também ao Hotel Flórida pelo convite e por nos ter cedido aqui este espaço, aproveitando aqui um pouco esta dica. Olha, então voltando aqui de novo às emoções, falaste-me aí que existem 3 correntes, não é? Fala-nos um pouco mais sobre isto. Ok. Então, 3 grandes correntes. O conceito original nasceu na Universidade de Yale por um psicólogo que é o Peter Selva e outro que é o John Mayer. O Peter Selva atualmente é o reitor da Universidade de Yale. Então eles têm uma corrente mais, digamos, académica, é que está mais validada. E eles olham para a inteligência emocional como uma capacidade, uma competência, é o chamado ability-based. Okay. Ou seja, eles olham para a emoção e eu tenho este estado emocional, como é que eu consigo gerar um estado emocional, como é que eu consigo juntar outra emoção e transformar esta emoção, como é que eu consigo observar a emoção nos outros e como é que eu consigo influenciar a emoção nas outras pessoas. Depois temos, praticamente na mesma altura, em 95, um psicólogo americano israelita, que é o Rowan Baron,
que ele cunha o termo QE, nós conhecemos o QI, quociente de inteligência, ele cunhou o QE, quociente emocional. E ele criou a sua corrente. Embora seja muito criticado por alguns colegas, porque a corrente dele é muito ligada a traços de personalidade. Como o otimismo, ele diz que é integrante da inteligência emocional e há quem defenda que é mais um traço de personalidade. Ok. Mas criou a sua corrente. Okay? É mais uma corrente de self-assessment, ou seja, tu quando fazes aquela corrente, ou quando fazes o assessment daquela corrente, tu respondes a um questionário a dizer, por exemplo, eu consigo gerir bem as minhas emoções, de 1 a 5, estas escalas normais. Sim. Okay? Então é por aí como é que nós fazemos a leitura da inteligência emocional. Depois tens a terceira de Goleman. E a de Goleman que é o que nasce por último, que é a última? É mais ou menos na mesma altura, uns anos depois, tudo década de 90. E Goleman criou uma corrente com Richard Boyatzis e o A-Group, e uma corrente virada totalmente para as empresas. E é chamada 360 graus. Ou seja, se tu me pedisses para fazer um assessment dessa corrente, basicamente eu pedia para avaliar os teus pares para te avaliarem, pessoas que já trabalharam contigo, pessoas que já trabalharam para ti, e essas pessoas vão-te avaliar e tu vais-te autoavaliar e depois há um cruzamento de dados a ver se há alguma discrepância ou não. É o Goleman que traz mais a inteligência emocional para o grande público. Sim, é ele que pega nisso e que... É Aliás, eu até tinha a ideia que ele tinha sido o pai, não é? Até porque como ele é o mais conhecido, até de ter ouvido, tinha a ideia, não, Goleman foi o pai, não é? E durante algum tempo até passei essa informação, dizia, não, foi Goleman, é que foi o pai. Muitos dizem, digo sempre, e tu sabes, não é o pai, eu digo sempre que é mais o tio. Exatamente. Porreira que popularizou a coisa. Olha, tu, eu sei que tens formação nas 3 vertentes. Se calhar esta questão não é totalmente correta, digamos assim, mas qual é das 3 aquela que tu achas que é a mais válida ou a melhor, ou então, se calhar é um somatório das 3, não é? E não é à toa que tu tenhas feito essas 3. Sim, cada um tem as suas coisas positivas, cada um analisa a inteligência emocional de maneira diferente. Se fores uma visão psicométrica, ou seja, qual é que é mais válido e preciso, é a de Yale, que é chamada Mesquite. É o nome Mesquite. Essa é a mais válida. Agora, em termos de aplicabilidade, é como tu dizes, eu gosto de ter uma visão integrativa, ou seja, integrar várias vertentes e utilizar o melhor de cada uma delas. Que é isso que tu fazes nas tuas formações. Ok. Então, olha, diz-nos, até porque hoje em dia, e tendo em conta toda a informação externa que nós temos, e eu, por aquilo que faço em termos de coaching, aquilo que eu vejo muitas vezes é o maior limite são as nossas emoções. É isso que nos faz agir, é isso que não nos faz agir, é isso que nos faz decidir de uma certa forma, é isso que não nos faz decidir. E se nós tivermos uma awareness, sobretudo, das emoções, e como tu falavas há pouco, desta ligação entre, chamemos-lhe pensamento e sentimento, sendo que sentimento, aqui na minha visão, engloba a emoção, não é? Claro. Embora tu já nos deste aí essa dica, que são 2 coisas distintas. O que é que... Primeiro, vamos supor que eu nunca li um livro, nunca fui a uma formação e eu neste momento, por exemplo, deixo-me limitar pelo medo, não sei. Como é que nós podemos já dar aqui algumas dicas para quem nos está a ver e para quem nos vai ouvir, como é que ela pode desde já começar a melhorar a sua inteligência emocional, especialmente face àquelas emoções que a gente lhe chama, e aqui entre aspas, negativas, não é? Medo, frustração, raiva, culpa, desilusão e por aí. Ok, excelente questão. Eu gosto sempre de basear o modelo do Goleman. No Goleman é mais simples de nós falarmos e praticarmos no dia-a-dia, utilizo muito nas minhas formações. Então, a pedra pilar da inteligência emocional é uma coisa que tu disseste já, que é a consciência. Então, autoconsciência. E já agora, há 4 níveis de consciência. A primeira é chamada inconsciência. É quando nós não estamos completamente despertos para os estímulos que existem no nosso dia-a-dia. Imaginemos essa pessoa, como tu dizes, nunca leu nenhum livro e nem sequer está consciente como é que as pessoas à sua volta sentem, porque é que estas emoções aparecem, é a inconsciência. Portanto, está quase tipo em autopilot, não é? Está ali... Completamente. Não reage, por exemplo, como é que se a mulher está mais triste, ou o seu filho quer brincar, ou está a sentir medo por causa que vai fazer uma apresentação e não se apercebe. Então é inconsciente, nem sequer se apercebe. E esquece. Nós temos que passar para o próximo nível, que é a consciência. Mas a consciência é quando estamos apenas despertos aos estímulos exteriores e ainda não ao medo. Ou seja, eu estou desperto que vou fazer aquela apresentação e que pode-me estar ou não gerar uma ansiedade ou medo. Okay? Estou desperto que a minha mulher está triste ou chateada comigo. Estou desperto. Agora, o próximo nível, que é importante... Mas não agiste ainda. Mas não agi. Okay. É tipo, ele está triste ou chateado. Ok. Mas agora, o porquê, essa reflexão é o terceiro nível. Aí é chamada autoconsciência. É quando eu vou refletir, ok, porquê que será que ela está triste?
Ou porquê é que será, como tu disseste bem, que eu tenho medo ou sinto culpa? E esta reflexão é que nos permite descobrir o que é que se passa. Agora deixa-me só abrir aqui duas vertentes. Estuda-se muito dentro da autorreflexão, estuda-se muito a autorreflexão no sentido de olhar para dentro, para os estados emocionais, com curiosidade, querer aprender para melhorar, mas já quem começa a transmitir e a passar para a autorruminação. Ou seja, uma pessoa que treina... Autorruminação. Ou seja, é a ruminação, mas auto no sentido de, imaginemos que isso acontece a algumas pessoas. Ok, eu vou treinar a minha autoconsciência e começo a refletir para dentro. Mas há pessoas que passam, em vez de fazer reflexão positiva, passam para a ruminação. E entram tipo em loop, é isso? Começam ali. E isso leva a uma disfunção psicológica, porque a pessoa começa a ruminar, a sentir cada vez mais medo e ansiedade. Porque é que eu me sinto assim? Então, Ou seja, começa a ir não ao sintoma, mas à causa. É aquilo que se fala, não é? Que nós muitas vezes, quando estamos doentes, tomamos algo para a causa, mas não vamos ao sintoma, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, ainda é mais prejudicial. Ou seja, em vez de eu estar a refletir de forma a crescer, a evoluir, a aprender, eu estou a refletir nesse estágio e ainda me gera mais ansiedade e medo. Então, nós temos de ter cuidado quando fazemos uma autorreflexão. Que é um foco negativo. Correto, é isso mesmo. É o foco. Passamos, em vez do positivo, para o negativo. E depois já há o quarto nível, que é a chamada meta-autoconsciência. É quando nós estamos conscientes que estamos a refletir. Okay? E esse é o último nível de aprendizagem. Então isto na prática quer dizer o quê? Uma pessoa, para começar a desenvolver a inteligência emocional, primeira categoria, autoconsciência, eu tenho que estar consciente que estou a sentir emoção ou medo, ou raiva ou alegria. E só a partir daí é que eu consigo passar, por exemplo, para a segunda categoria, que já é regulação emocional, que é começar a regular os estados. Okay. Mas primeiro eu tenho que identificar. Eu vou dar um estudo que eu costumo falar sempre para perceber o impacto que as emoções têm na nossa percepção e tomada de decisão. Okay. Foi feito um estudo da Universidade de Yale, no Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, com professores. Então, um grupo de professores teve que escrever uma história positiva, uma coisa positiva na vida deles, e outro grupo de professores uma história negativa, que gerava tristeza. Okay? Imagina, vejam pessoas, escreves uma história positiva e estás ali a sentir-te feliz. E outro, uma história negativa, uma tristeza qualquer que aconteceu na vida, e começam a se sentir tristes. Real ou imaginária? Real ou imaginária. Okay? Só para experienciar, auto-induzir esse estado emocional. Okay. Depois deram uma prova para eles avaliarem. A prova era idêntica, ninguém sabia. Então cada um, isoladamente, avaliou a prova. O resultado que um aluno supostamente teria feito. Correto. Então, uma prova, eles corrigiram a prova. Depois o que aconteceu? Eles notaram, avaliaram que quem estava com um estado emocional auto-induzido positivo cotou acima quem estava com um estado emocional negativo. Okay? Depois, isto é muito interessante, perguntaram aos professores o seguinte, que eles não sabiam este resultado. Você acha que o seu estado emocional poderá ter influenciado a forma como avaliou a prova? 86% dos professores disseram que não. Alguma vez o meu estado emocional não influencia. Então, duas lições deste estudo. Primeiro, as emoções alteram a nossa percepção e a nossa tomada de decisão. E segundo, não nos apercebemos que isso acontece. Mas houve quem replicasse esse estudo e introduziram apenas uma nova variável que foi. Perguntaram antes das pessoas cotarem a prova como é que sentiam. Ou seja, para eles identificarem um estado emocional. É tal autoconsciência. Antes de cotarem a prova. Ou seja, tu escreves uma história positiva ou negativa. Tu, quando escreves, eles não sabiam que era esse o propósito. Isto é muito importante também que se diga. Eles não sabiam que era para induzir um estado emocional. Depois perguntam, por exemplo, Jorge, como é que te sentes? E tu eras o professor e tu? Alegre. E eles identificaram. Depois pediram para cotar a prova. O que é que eles juntaram? Quando introduziram este fator, as provas foram cotadas de forma muito idêntica. Ou seja, quando nós identificamos o nosso estado emocional... Ou seja, quando tu tinhas a consciência que estavas alegre ou que estavas triste... Conseguimos ultrapassar um pouco o enviesamento que aquela emoção nos dá. Então, o primeiro passo é sempre, como é que eu me sinto? Aí, só com esse pensamento, já estou a regular. Okay? E depois tenho que dar passos para o que é que eu faço agora em relação a esta tristeza, ou esta culpa, ou esta angústia, de onde ela vem. Mas o primeiro passo é sempre este, identificar a emoção. Okay. Eu ouvi uma vez, aliás, o Tony Robbins, ele dá esse exemplo, ele chama-lhe o priming, o prime. Correto, também existe. Que ele conta uma história que eu não tenho agora aqui totalmente presente qual é, mas sei, e esta parte ficou-me, que é, tu vais entrar e eles dão-te uma bebida quente. Não é? Ou eles fazem uma outra amostra que é dão-te uma bebida fria. E mais uma vez, a tua decisão, a tua ação iria ser diferente porque a bebida quente iria-te dar mais conforto, um estado emocional mais positivo,
e a outra um estado mais frio. Então a tua ação, a tua decisão iria ser diferente apenas e só porque davam-te aquela bebida que estava quente ou estava fria, que de alguma forma tem a ver com isso, que é um input externo. É isso mesmo. E além da decisão, há investigação à volta disso, que o Tony Robbins disse, há uma que é feita, que é utilizada muito no marketing, que é, tu estás sentado, dão-te uma bebida quente, estás a falar com uma pessoa. Versus, tu estás sentado, dão-te uma bebida fria, estás a falar com uma pessoa. Replicam isto, fazem uma amostra grande para haver alguma média. O que é que notam? Quando tens uma bebida quente nas mãos, avalias a outra pessoa como mais simpática do que uma bebida fria na mão. Então há quem utilize isso no marketing. Incrível. Exemplo, há clientes meus que utilizam essa estratégia de quero um cafezinho quente, quero um chazinho quente, ok? Então para tu segurares na caneca, dá uma canequinha, e tu estás a avaliar a pessoa como a nossa temperatura corporal também tem essa associação. Eles chamam o foco frio ou o foco quente. Muito giro. É muito giro. Olha, portanto, primeiro passo, consciência, não é? Termos a consciência das emoções. Pedra pilar. Quero ouvir aqui o teu feedback. Eu ainda ontem fiz um post sobre isso. Em média, se calhar 80%, 70% daquelas questões que eu recebo quando eu coloco aquele itemzinho lá no Stories tem muito a ver com o como. Como é que eu faço isto? Como é que eu melhoro isto? Como é que eu melhoro, não é? O como, que é, de alguma forma, e eu hoje digo, é o mapa, ou então é irmos ao Google. Se nós formos ao Google, como é que eu posso fazer isto? O Google dá-nos sempre aquela resposta. Porquê é que achas que nós vamos sempre para o como? Ponto número 1. E porquê é que, tendo a consciência que é o como, ainda assim não continuamos a fazer algo diferente? Ou seja, ter uma outra consciência, porque eu estou no nível da consciência e do como, não é? Mas porque é que grande parte de nós, eu tenho a minha visão, mas queria ouvir a tua e até para depois partilharmos aqui, Boa. porque é que acreditas que temos tanto essa necessidade de ir para o como, de ter o mapa e não de ir e dizer, ok, eu vou criar o meu mapa. O que é que achas que tem a ver com o estado emocional ou com as emoções? Ok. A minha perspectiva, há vários fatores para que as coisas aconteçam. Um dos fatores é, sem sombra de dúvidas, que o nosso cérebro não gosta de incerteza, como tu sabes. Então, partilhamos a mesma visão. Sim. Então, como é que eu faço? Ambiguidade, não gostamos. Nós reagimos mais mal à ambiguidade, à incerteza. Então, eu quero, com certeza, como é que eu faço isto? Como, onde, porquê. Ter o beabá, ter o 1, 2, 3, 4, 5. Para executar, eu quero executar. A nossa máquina não gosta de incerteza, o nosso cérebro também é uma máquina de detectar padrões. Eu quero um padrão, quero uma coisa certa para executar. Agora, porquê é que não? Ok, eu sei como. E porquê é que não o faço? Pronto, porque depois é isso. Tens outros que têm o como e dizem, pá, eu sei, mas eu não faço. Não é? Pois. Que também se ouve muito hoje, não é? Também há vários fatores para isso. Um deles é que nós também somos um ser de hábitos, não é? Como tu sabes muito bem. Então, basicamente, nós... Por exemplo, vou falar do modelo cognitivo, do nosso comportamento. Há uma situação que acontece, há uma nova situação. Essa situação vai elicitar esquemas, que são estruturas cognitivas duradouras, e essa estrutura, imagina que, sei lá, eu quero fazer uma coisa, mas a minha estrutura, o meu esquema base diz-me que eu não sou capaz, ou para mim não resulta. Esse esquema vai depois gerar pensamentos automáticos, que eu apanho à flor da consciência se estiver atento, senão eu apenas executo e sigo esses pensamentos. Então eu apanho os pensamentos. Ok, eu não sou capaz de fazer isto, ou eu não consigo, ou se calhar vai dar muito trabalho, ou porque é que eu estou a fazer isto. Esses pensamentos automáticos vão gerar um estado emocional, e por esse estado emocional, sim, pode-me inibir. Ok, se eu não sou capaz, não vale a pena tentar, vou perder o meu tempo. Então, automaticamente, se há essa inibição emocional, o meu comportamento também é de retração. Okay? E depois, como nós somos seres de hábitos e de rotinas, é muito difícil introduzir um novo hábito, uma nova rotina. Por exemplo, mesmo... quando tu pegas em pessoas que, e falando de problemas como sempre, alcoólicos anónimos, por exemplo, tu podes ter uma pessoa que há 8 meses que não bebe, ok? E se pegares nessa pessoa e colocares num contexto antigo que elicita esses estímulos, essa pessoa tem muito mais probabilidade de cair outra vez naquele velho hábito. Ou seja, quando tu pegas uma pessoa e tiras do contexto dos estímulos habituais, a pessoa tem mais tendência de mudar de hábitos. Então, se eu estiver no mesmo estímulo, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, e quero fazer uma coisa nova, eu estou à volta rodeado de estímulos antigos que me fazem executar padrões da mesma forma. Então, basicamente, eu vou automatizando aquilo que eu já tenho e, automaticamente, se eu acho que não vale a pena ou que não consigo, também não executo. E depois começas, pois, porque também já não fiz isto, porque isto, porque... Ou seja, começas, tu vais procurar razões, vais procurar motivos, vais procurar ambientes que, de alguma forma, justifiquem porque é que tu não fazes, ou porque é que tu não mudas, ou porque é que tu não entras em ação. E isso é transversal a toda a área. Por exemplo, a biomedicina chegou a um ponto que percebeu que os comportamentos das pessoas ditavam muito. Ou seja, os médicos achavam que, e acontece muito ainda,
Ok, eu vou receitar-te uma coisa e eu espero que tu vais sair e vais comprar aquele medicamento e vais tomar aquele medicamento. E muitas vezes não acontece. Eles chamam os comportamentos patogénicos. Os patogénicos é quando nós fazemos coisas como fumar, beber, não ir a consultas, não tomar os medicamentos. E os médicos estão muito preocupados, que a Psicologia da Saúde e Doenças estuda isso, como é que eu passo de comportamentos patogénicos para imunogénicos. Imunogénicos são aqueles comportamentos que me fazem bem à saúde. Então há modelos cognitivos para estudar isso, é um pouco o que nós estamos a falar, que basicamente tentam perceber qual é a severidade percebida pela pessoa, ou seja, esta doença é severa ou não? Qual é a suscetibilidade de eu contrair esta doença? Quais são os benefícios percebidos de eu dar este passo? Quais são as barreiras percepcionadas? Então, há modelos estudados e validados, cognitivos, que tentam perceber porque é que a pessoa não toma aqueles comportamentos que são bons para ela e que nos falam da saúde. Como é que ela não toma e como é que eu posso pegar naquelas crenças, naqueles esquemas e transformá-los para que ela dê esses comportamentos. Então, é muito difícil, embora eu tenha o como, mesmo que seja para a minha saúde, que é a minha sobrevivência, eu muitas vezes não o faço. E por causa de muitos processos que estão por trás. Ou seja, que é aquilo que nós em coaching falamos do porquê, que é ter o porquê para agir, o porquê para fazer diferente. Pegando nesse ponto, e já voltamos aqui, que tu falaste aí de nós sermos um ser de hábitos e nós termos hábitos. Nós, há uns episódios atrás, tivemos connosco a Joana Duarte e ela disse uma coisa fantástica, que foi uma coisa simples, que foi a felicidade também é um hábito. Da mesma forma, aliás, ela disse, da mesma forma que a tristeza é um hábito, a felicidade também é um hábito que tem que ser trabalhado. Como é que nós podemos trabalhar este hábito? Até porque, e eu nas minhas formações falo isso, que nós, de alguma forma, temos a tendência a ter aquele estado de vítima, de vitimização, não é? De procurar a dor, de procurar o sofrimento, até porque é uma boa desculpa para dizer eu não faço porque eu tenho isto, ou porque me aconteceu aquilo, ou porque eu tenho aquele evento, ou porque eu tenho esta família, tenho esta limitação, não tenho tempo, não tenho dinheiro, então eu coloco-me em estado de vítima. Como é que tu sais desse estado, ou seja, quais são aqui 2 ou 3 dicas que tu podes dar para quem nos ouve, para que ela comece a ter essa consciência e a utilizar as emoções para criar não um hábito negativo, mas um hábito positivo com as suas emoções? O que é que ela precisa de, além de ler, além de ir às tuas formações, e já vamos falar que temos aqui o teu livro, já vamos falar dele e das tuas formações depois mais à frente, além disso tudo, que eu recomendo vivamente, mas 2 ou 3 dicas para que elas lá em casa possam já hoje, após nos ouvirem, ou até se calhar agora enquanto nos ouvem, fazer um pause e dizer, olha, deixa-me cá fazer este passo 1, 2, 3, que ao fim e ao cabo estamos a dar a receita, não é? Portanto, o que é que alguém que nos ouve pode fazer já hoje para começar a melhorar esses hábitos positivos em termos emocionais? Ok. Uma das coisas que nós podemos fazer, eu vou sempre buscar a autoconsciência, porque sem isso não vale a pena. Se eu operar num pressuposto de querer mudar alguma coisa sem perceber porque é que estou a fazer, ou se isto é válido ou não, esquece. A pessoa vai se boicotar, vai tentar ter uma dificuldade, que é difícil nós mudarmos hábitos, e de repente vai voltar ao hábito inicial. Então, primeira tomada de consciência. Há uma técnica muito boa que eu utilizo, que é o chamada if-then. É quase matemático. Ou seja, o nosso cérebro, como é uma máquina de tetrapadrões e gosta de certezas, ele funciona muito bem com fórmulas matemáticas. Ou seja, se acontecer isto, então eu faço isto. Ou Okay. quando acontecer isto, então eu faço isto. Então o que eu peço muitas vezes aos meus clientes é, vamos supor que uma pessoa é muito explosiva, vamos por aí, irrita-se muito facilmente, ok? Logo, está num estado de irritação com frequência, não está nesse estado de felicidade com frequência. Então está sempre muito irritada. O primeiro passo não é dar-lhe técnicas para gerir essa irritação, é perceber porque é que ele fica irritado, quando é que ele fica irritado, qual é a magnitude da irritação. Então, na prática, como é que a pessoa pode fazer? Durante uma semana, um exemplo, cada vez que, pode fazer isto de reflexão no fim do dia, ficou irritado, vai escrever. Quando é que ficou irritado? E porquê? O que é que causou? Como, com quem, porquê e a intensidade. Ok, são como, porquê, com quem e a intensidade. Okay. Como, para entender se eu costumo reagir aos mesmos estímulos. Tu viste aquele filme que era o Regresso ao Futuro? Sim, sim, com o Michael J. Fox. O Michael J. Fox. E o Michael J. Fox, no papel de Martin McFly, exatamente, ele tinha um gatilho emocional, que era quando lhe chamavam de chicken. Yeah. Sim, aliás, que ele depois vê-se durante o filme, ele teve uma série de consequências por causa disso. O Chicken McFly, ele ficava sequestrado completamente e no segundo filme, salvo ele vai ao futuro e vê que a vida dele acabou por causa disso. Exatamente. Então, como ajuda para isso? Ou seja, vamos supor que o Martin McFly estava a fazer este exercício e fodeu. Como? Então, basicamente, quando alguém me disse, o Chicken McFly. E depois, porquê?
fazer uma reflexão. Às vezes aí não agarras, porque se calhar ele conseguia pôr que estavam a desafiar a autoridade dele, ele enquanto homem, etc. Não sei, a pessoa tinha que fazer essa reflexão. Sim. Mas com quem? Porque também há pessoas que nos fazem automaticamente reagir negativamente. Sim. E depois também quando, em termos de janela temporal. Porquê? Porque há momentos no dia que nós podemos estar mais sensíveis ou não. Há pessoas que de manhã são mais explosivas, à tarde, às vezes há esses padrões. Então, se de repente eu tenho uma semana ou 2 semanas, uma janela de, ok, estas pessoas eu reajo mal. Estas situações eu reajo mal. Estes momentos do dia eu reajo mal. Estás a ver? Tens um padrão já. Tu tens tanta informação para trabalhar, isso é brutal. Então, a partir daí tu consegues Há trabalhar. só que uma parte que é difícil, é que tem que se fazer, não é? Que essa parte aí, não é? É que tem que se pegar num bloco de notas, tem que se parar e tem que se pensar. Essa parte aí tem que ser feita, não é? E é mais fácil se a pessoa, e é o que eu digo sempre, e aumenta a probabilidade de sucesso, é, por exemplo, tens que fazer isto, não é? Tens que fazer. É, ok, vais fazer quando? O que é que dá jeito? Por exemplo, dá-te jeito para a meio do dia? Como é que é a tua agenda? Dá-me jeito para a meio do dia fazer reflexão de manhã e depois à tarde fazer reflexão do bloco da tarde, fazer no fim do dia, mesmo com isso perca a informação, eu sei. Sim. Mas se é no fim do dia e posso perder a informação, fazes no fim do dia. E a que horas é que fazes? E tentar juntar... Mais uma vez, criar um hábito, criar uma rotina. E juntar algum estímulo. Vou fazer antes de me deitar. Não é uma hora que pode deixar. Vou fazer depois de lavar os dentes. Por exemplo, vou-me sentar e ter 10 minutos para fazer isso. E tu só de refletires sobre isso já estás a gerir a emoção. Só a própria reflexão já ganhas. E depois tu, descobrindo os padrões, já sabes. Ok, se aquela pessoa me faz explodir, o que é que eu vou fazer? É uma pessoa que eu devo evitar, pelo menos ao início, até ganhar ferramentas para... Ou seja, então, o primeiro passo será essa tomada de consciência. O segundo passo, qual é que... É arranjar estratégias direcionadas, contextualizadas para cada situação. Porque não há uma forma única para... Eu também digo sempre nas minhas formações, nós temos que utilizar competências metacognitivas, que eu tinha falado há pouco, que é o conhecimento sobre o conhecimento. E há 3 grandes competências metacognitivas, que é, primeiro, nós devemos planear. Então, vamos supor que eu fiz essas 2 semanas, já entendo melhor os meus gatilhos, então eu vou planear como é que eu vou trabalhar neste gatilho. Okay? Vamos supor que eu, de manhã, estou mais irritadiço e apercebo-me que, se calhar, eu acordo, saio de casa sem tomar um pequeno almoço. Exemplo. Falta-me glucose no cérebro, fico mais irritadiço. Acho que tudo já volto disso. Então, planear comer o pequeno almoço. Uma coisa pequena, às vezes ajuda. Ok. Depois vou monitorizar. É a segunda competência. Primeiro planear, depois monitorizar. Que é, eu como e neste dia, como é que eu fiquei? Eu explodi mais, menos? Boa. Depois terceiro passo. Qual foi, se há alguma diferença ou não, não é? Correto. Monitorizar online. Monitorização. Terceiro passo é avaliar. Sempre. Então vou planear comer, neste caso, vou monitorizar eu estou a reagir ou não e no fim vou avaliar. Isto fez-me sentido, sim ou não? Se fez sentido, vamos continuar. Se não fez sentido, porquê que não fez sentido? Então vamos mudar outra coisa. Então para mim, as 2 grandes dicas serão sempre esta do if-then, fazer esse mapa, e segundo, ou executar cada técnica, mais uma vez, depende sempre do contexto, é tal coisa, se for esta situação, se for uma pessoa que me faz explodir, vou tentar evitá-la ao início, ou falar com ela, não interessa, a pessoa é que decide, vai planear uma atividade, vai monitorizar, depois vai avaliar. É as 2 grandes... Simples. Tem que ser feito. Tem que ser feito, não é? Com foco, com compromisso e com disciplina. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Olha, há um exemplo que tu dás e que já partilhaste com os nossos alunos, quando gentilmente vais lá falar e vai-nos dar mais informação sobre as emoções, que é algo fundamental, por exemplo, na área do coaching, não é? Nós entendermos até enquanto coach as nossas emoções, porque também vamos ter ali alguns momentos de dúvida que geram frustração, incerteza, medo. E há uma coisa que tu falas lá que eu achei sublime, aquela metáfora da onda. Não é? Em que tu dás ali aquele exemplo que são as nossas emoções. E até isto porquê? Gostava que tu partilhasses connosco essa metáfora e que também, na tua visão, ou se calhar dentro daquilo que tu já leste, nós hoje em dia, ou se existe algum estudo feito, por exemplo, atualmente nós hoje temos comportamentos ou temos tendências emocionais mais positivas ou mais negativas versus 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Não sei se há algum estudo feito disso ou se tu tens alguma percepção. Ok. A metáfora. A metáfora. Passar por aí. A metáfora não é a minha autoria, é o Thomas Matterson que disse. As emoções são como as ondas, não podemos impedir que elas apareçam, mas podemos escolher qual surfar. Ou seja, não podemos impedir que elas apareçam, em regra, que são aquele processo automático, não é? Exatamente. Fiquei irritado. Mas a surfar a onda já tenho o poder de escolha. É o que é que eu vou fazer com esta, não é? Eu estou irritado, eu parto a porta ou eu vou dar uma volta durante meia hora que é para... É não é? isso mesmo. E no surf é isso. Eu já fiz surf durante um ano, quando era adolescente,
E eu lembro que havia aquelas vagas enormes, ou as ondas chamadas quebradas, que iam quebrar... O quebra-coco, né? Que eu assim, epá, isto não vale a pena apanhar. Okay? E mesmo aquelas que eu achava que valia a pena, às vezes também caía. Então eu tenho que aprender muito bem e depois só aprendendo, é assim que eu também ia evoluindo. A pessoa cai, ok, afinal esta não é boa para mim. Esta consegui surfar. Então eu gosto muito dessa metáfora por causa disso. E que ao fim e ao cabo mais uma vez, é aquilo que tu falas, é ter a consciência daquela emoção, Excelente. ter a consciência do que é que eu normalmente faço com esta emoção e do que é que eu preciso de fazer para não ter aquele comportamento. Sem dúvida. É a base, é a chave. Em relação, se nós temos ou não comportamentos ou estados emocionais, não é, mais negativos hoje em dia, é difícil afirmar isso porque há muita coisa que é informação e há também a desinformação e há mito e também há aquela informação que é mais, digamos, bombardeada hoje em dia. Por exemplo, Daniel Kahneman, só para enquadrar isto, que é um grande psicólogo, ganhou um prémio Nobel em 2002, ele fala de heurísticas. E heurísticas são atalhos cognitivos. Okay. E há uma heurística que é heurística da disponibilidade. Ou seja, o que é que ele mostrou? Que aquela informação que nós acedemos mais facilmente e mais rapidamente é tida como verdadeira. E nós atuamos com base nisso. Exemplo prático. Eu costumo perguntar assim nas formações. O que é que existe mais hoje em dia? Em Portugal. Mortes por homicídio ou suicídio? E automaticamente as pessoas dizem, quase todas, claramente, homicídio. Errado. Existem mais suicídios em Portugal e na maior parte dos países ocidentalizados, que é assustador falar disso, só de pensar. Porquê é que não aparece? Porque os mídias não podem, e agora tu dizes esta informação, mas os mídias supostamente não podem promover isso, porque já repararam que aumenta a sua... Há o efeito cadeia. Correto. Só que porquê é que as pessoas acham que é mais homicídios? Porque é o que as notícias mais mostram, o que os jornais mais... E não vou falar aqui, aqui em nomes, mas há alguns jornais e algumas... e alguns canais que aquilo é... E é massificado. E como é massificado, é exposto a essa informação, achas que é verdadeiro? Existem mais mortes por acidentes rodoviários ou, por exemplo, doenças relacionadas com cancro no estômago. As pessoas, se calhar doenças rodoviárias. Errado. Por exemplo, cancro do estômago mata mais do que acidentes de automóvel. Só que é tão divulgado acidentes de automóvel que nós achamos que é verdade. Isto quer dizer o quê? Cada vez temos mais informação negativa. Okay? Que vende mais, sabes porquê? Claro, porque gera medo, gera a necessidade de certeza, não é? Sim. E como há mais informação nesse sentido, nós estamos mais expostos a essa informação, logo nós consideramos que isso existe realmente mais. Vou dar um conselho para ti, não sei se já leste este livro, que é o Factfulness. Factfulness, ainda não. Pronto. E quem também está nos a ouvir, o Factfulness é um livro muito bom que mostra, com registros históricos, dados concretos, factos, o que é que hoje em dia há mais ou há menos. E muita coisa que nós achamos, por exemplo, cada vez há mais violência, errado, há menos. Cada vez há mais isto, errado, há menos. Então nós conseguimos ver com factos verídicos, específicos, o que é que há mais ou menos. Então essa tua questão é muito boa e pertinente, só que eu acho que é capaz de haver mais exposição dessa informação. Logo nós podemos sentir que isso existe mais, que as pessoas cada vez estão piores, não é? Etc. Mas eu realmente sinto que não está tão diferente assim. Mas também não tenho a informação para te comprovar. De uma coisa, creio que estamos os dois de acordo, que é aquilo que tu permites te informar, ou seja, a informação que tu recebes vai ter um efeito no teu estado emocional. Eu normalmente, às vezes ou em contexto de formação ou até nas próprias palestras, falo muito naquela tríade que é o pensamento, sentimento e comportamento, não é? Ou seja, aquilo que nós pensamos, que de alguma forma vem daquilo que eu leio, das formações que eu faço, das notícias que eu escuto, dos jornais, aquilo que for, vai ter uma influência direta no meu sentimento, não é? Na minha emoção, naquilo que eu sinto e que de alguma forma vai influenciar a minha ação, o meu comportamento. Como é que, e queria ouvir a tua visão, como é que eu posso, e tendo em conta que hoje de facto nós estamos mais expostos, e até pelo dia-a-dia, pelo stress, pela pressão, pela exigência que nós hoje temos em termos profissionais e muitas vezes com as nossas famílias, chegar a casa, mulher, filhos e tudo mais, como é que nós nos podemos ir, se calhar, ligando um bocadinho já aqui com hábitos e com rituais, que também era uma coisa depois que eu queria explanar aqui contigo, como é que nós hoje podemos tomar conta da nossa mente, ao fim e ao cabo, e das nossas emoções, que ao fim e ao cabo é isto que é a inteligência emocional, não é? Sim. Não é eu me aliar das minhas emoções, medo, frustração, raiva e culpa, porque todas elas têm um propósito, não é? É eu saber usá-las de melhor forma. Então, como é que eu consigo estar mais consciente disso? Mais uma vez, algo que tínhamos falado aqui,
mas como é que eu me consigo disciplinar? Que hábitos é que eu, mais uma vez, posso criar diariamente? Ok. Nós, como dizes muito bem, estamos expostos a muita informação, a muitos estímulos. Nós é que temos que saber fazer essa diferenciação. Uma das coisas, uma das competências melhores que nós podemos ter é o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico é eu pegar na informação que recebo, e há vários estudiosos à volta do pensamento crítico, mas em suma é entender se isto faz sentido para mim ou não, ver a fonte dessa informação e cruzar com outras referências. Exemplo, eu vejo uma informação que alguma coisa está mal, sabes que há muita contra-informação, alguma coisa está mal naquele país, ou aconteceu isto, eu vendo na fonte, isto é verdadeiro, sim ou não? E depois cruzar com outra informação. Isso ativa o pensamento crítico. Agora, eu também caio noutro erro que é, se eu ativar o pensamento crítico a avaliar muita informação negativa, também estou exposto mais a essa informação negativa. Então eu tenho que fazer também um segundo pensamento que é, se isto serve aquilo que eu quero ou não. Ou seja, qual é o meu objetivo? Vamos ser uma pessoa, eu quero ser quem? Como disseste, feliz? Quero ter um bom relacionamento? Quero desenvolver as minhas competências? E o que é que serve para atingir este objetivo? E com base no que é que serve para atingir esse objetivo, eu faço pequenos objetivos e se calhar um dos pequenos objetivos é não me expor tanto a essa informação. Ou seja, fazer escolhas conscientes do que é que eu vou ler, do que é que eu vou estar exposto, do que é que eu vou permitir que me chegue. Sim, eu tinha um programa que agora já não faço, que era Resiliência. E era um programa de 3 horas, presencial, e depois nós tínhamos 30 dias de treino diário, que eu queria perceber na prática, e depois eu fiz medições. Antes e depois, medi níveis de stress, ansiedade, felicidade e de resiliência. 4 indicadores. Antes e depois para ver a evolução. Em 4 edições tive sempre evoluções estonteantes, em 30 dias. O que é que os participantes tinham que fazer? Cada dia tinham que treinar uma competência. 4 competências semanais, uma por cada semana, e cada dia treinávamos essa competência. Por exemplo, na primeira edição que eu fiz, depois ia variando, fiz o chamado detox mental, também se eu falar muito. E o detox mental que eu construí era, as pessoas não podiam, nessa semana, estar expostas a informação negativa. Por exemplo, tu noticiários, não sei o que. não podiam. Nada. Vale, mas eu enquanto estou a jantar com a família vejo noticiário. Desliga, já só uma semana. Depois, como é pouco tempo, as pessoas pouco tempo. Ok, só uma semana. Pega muito. Pouco tempo, ok. Eu consigo fazer o compromisso. Não ler jornais. Eu vou ler o Correio da Manhã enquanto eu tomo um pequeno almoço. Esquece, é só uma semana. Depois, outra era não criticar. No máximo, a crítica era a chamada construtiva, que era dar depois um feedback construtivo. Eu não gostei disto, mas não criticar. Então, só durante uma semana as pessoas tinham que fazer isso. Ok? Então, entre outras 2 coisas. E ao fim de uma semana, o feedback era só uma semana. As pessoas notavam que, primeiro, que não se apercebiam que criticavam tanto. Ou seja, eu criticar e queixar. Por exemplo, uma coisa é tu queixas e não estás consciente, estás a queixar. Estás a fazer. Certo? Queixas. De repente, as pessoas diziam, Paulo, eu acho que estou a queixar mais do que antes. Porquê? Porque ganhava consciência. Agora tomei consciência. Só que quando ganhavam consciência, reduzia a sua frequência. Acredita que numa semana, a maior parte das pessoas reduzia brutalmente a frequência, ganhavam consciência que se queixavam muito, e posso dizer que no fim das 4 semanas, com dicas e treinos diários neste sentido, ao fim de 30 dias, nós tivemos, em média, nas 4 edições, reduções de stress de 30%, reduções de níveis de ansiedade de 20%, aumento de felicidade de cerca de 15%, e por acaso o que tivemos menos evolução foi da resiliência, que até era o programa era da resiliência, mas já à volta de 8% em 30 dias. Então, se nós realmente aplicarmos pequenas coisas, mas que sirvam um propósito, e neste caso o propósito era treinar a resiliência, nós conseguimos resultados. E a curto prazo. Ou seja, mais uma vez isso, se calhar de uma forma genérica e simples, aquilo que tu nos dizes é que de alguma forma, isto é como aquele sinal vermelho que a gente às vezes para no trânsito e quando estamos ali a gente pensa, não é? E às vezes eu digo isto aos meus clientes, o coaching não acaba aqui. O coaching, se calhar, você agora sai e no sinal vermelho para e calha ficha, tem aquele insight. Então é nós, de alguma forma, fazemos essa paragem diária. Ligando agora aqui com os hábitos, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito, mas lá está, nós hoje, e tu falavas aí, e muito bem, temos aquela contra-informação. Eu no outro dia falava, porque eu tenho o hábito de me levantar cedo, e tinha alguém que dizia, mas eu não consigo às 5, então a minha vida vai ser um tormento. Eu disse, não, tu não tens que te levantar às 5, nem tu tens de ter um hábito que para ti funcione, não é? Até porque tu podes ser alguém mais noturno. Correto. E eu mais diurno. Ou podes ter momentos que são mais diurnos ou mais noturnos. Como é que nós, e mais uma vez, o nosso hábito diário, e eu queria ligar isto aqui com os nossos hábitos diários, porquê? Porque tu quando, aquelas pessoas que têm aquele hábito que de manhã fazer o hábito ou a gratidão, ou de meditar, ou de escrever a intenção para o dia, ou de analisarem o seu dia e verem, olha, agora vou ter esta reunião, o que é que eu quero fazer? Dá uma forma a criar aquela intenção.
elas já estão a fazer aquela pausa e estão a tomar a consciência do como é que o seu dia vai ser e o que é que elas querem ter de resultados. Mais uma vez, aquilo que tu falaste agora tem a ver com essa consciência, com nós estarmos conscientes do que é que causa, o que é que origina, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer diferente. Como é que eu posso ter, vamos supor, e eu olhando para mim, existe um Jorge antigo que de facto era alguém muito explosivo, e eu lembro-me que só quando tomei a consciência, mais uma vez, que o fazia, e foi pelo coaching, é que eu mudei. De uma forma simples, que hábitos emocionais é que tu recomendarias para nós começarmos a ter alguém ou que já tem essa consciência ou que ainda não tem, mas para que possa melhorar a sua inteligência emocional? Então, eu passaria muito para o modelo que eu falo depois na parte da regulação emocional. Há várias formas de o fazer, mas como dizes, cada emoção serve um propósito. A consciência nós já falámos, a tomar consciência porque é que esta emoção vem, qual é o propósito. Vamos pegar numa parte mais do que é que vamos fazer com ela. Então há um modelo que eu falo muito que é o modelo transacional de stress. E o stress há para a regulação das emoções, não é só para o stress. Então que nos mostra que perante um evento stressor, ou perante um evento, digamos, que estimula uma emoção negativa, eu posso fazer 3 grandes coisas. 3 macro. A primeira é a resolução de problemas. Parece óbvio, mas, ou seja, quando aparece um stressor ou uma situação que não me agrada, eu devo pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer para extinguir este stressor, para resolver este problema? Okay? Então, tenho uma coisa que me incomoda, gera medo ou ansiedade. Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, a ansiedade, este medo, vem da apresentação em público. Vem. O que é que eu posso fazer para extinguir este stressor? Porque treino mais, vou falar com amigos, vou me informar mais, vou ler mais este conteúdo para estar mais confortável. Então, para extinguir o stressor. Ou seja, é uma preparação. O que é que eu posso fazer para me preparar melhor para aquilo que de alguma forma me está a causar stress, digamos assim. E ações práticas concretas. Há pessoas que querem mais prático. Ok? Então, o primeiro passo é esse. Então, vou tentar extinguir o stressor. Vamos supor que é um stressor que eu não consigo extinguir, ou que eu neste momento não vou conseguir extinguir. Então, se eu não tentar resolver o problema, tenho que passar para o segundo, que é a chamada regulação emocional. E é muito aquela frase, que é muito falada, que é: se nós não podemos mudar as coisas, que é a resolução do problema, temos que mudar a forma como avaliamos as coisas, ou como sentimos perante as coisas, que é a regulação emocional. Então, se eu não consigo mudar aquilo... Viktor Frankl tem uma frase fantástica disso, não é? Quando nós não conseguimos mudar as coisas, somos obrigados ou somos convidados a mudar-nos a nós próprios. Correto, é isso mesmo. E a base é essa, ou seja, já ele falava, ele foi um sobrevivente do Holocausto. Exato. Já ele falava e é verdade, e os modelos científicos mostram isso. Então, resolver o stressor, não dá. Regulação emocional. E regulação emocional é tudo e mais alguma coisa, ou seja, a regulação emocional pode ser o chamado, o termo técnico é suporte social instrumental, que é, eu chego ao pé de ti e peço conselhos. Por exemplo, Jorge, tu que falas em público, dicas para que eu consiga falar em público. Coisas simples como estas, as pessoas por vezes não fazem. Dá-me dicas, ou seja, eu tenho que extinguir isto, ou quero regular a emoção, vou falar com o Jorge, que é bom. Se eu não achar que devo pedir dicas, que me sinto mal, ou não te conheço, não te quero abordar, então passo para o chamado, também é um nome científico, que é o suporte social e emocional, que é o chamado desabafo, que é: ok, eu estou com esta emoção, tenho que desabafar. Ventilar. Então, vou falar com alguém. Ok, vou desabafar. Eu posso fazer o tal desporto. Então, N coisas que posso fazer para regular a emoção. Eu tenho que pensar sempre, se eu não consigo extinguir aquilo, neste caso, para ter um exemplo prático, se eu não consigo ir falar em público e fazer alguma abordagem direta, eu tenho que mudar a emoção como sinto. Podemos até dizer de uma forma simples que é saíres da tua cabeça, porque estamos aqui numa parte aqui muito mental, não é? E estamos aqui dentro e muitas vezes quando nós saímos daqui, quando expomos, lá está, quando temos dicas, estamos a sair e estamos a ir para a parte se calhar até mais emocional, a sentir e ver: pois é, se eu estiver em palco, se eu fizer isto que o Jorge disse, ou se fizer isto que eu li, ou se whatever, ou seja, se eu passar a sentir mais do que estar a pensar, sim, é isso? É um pouco isso, mas também podes usar o pensamento. Ou seja, uma das técnicas da regulação emocional, e tu também utilizas muito na tua área, é o chamado reenquadramento. Ok, significar. Significar, reenquadrar. Então, basicamente, há que reenquadra a fisiologia, não é? Isto não é stress, é excitação, é entusiasmo. Exatamente. E é uma forma muito benéfica e estudada, que nós conseguimos reenquadrar. Mas uma coisa é eu sentir isso, outra coisa é: ok, isto é excitação e estou cheio de medo à noite. Não é isso, é sentir com significado, é reenquadrar mesmo. Sim. Então eu reenquadrar, eu falar com alguém, então pensar como é que eu regulo a emoção? Porque, e isto aqui é cá o problema, se nós não tentarmos extinguir os stressores, as situações que geram medo, ansiedade, e se eu não tentar mudar a forma como sinto perante elas, eu caio para o terceiro, que é o não adaptativo, que é a chamada negação e evitamento. E o que os estudos mostram é que quando as pessoas estão muito na negação e evitamento, todas as emoções negativas que nós sentimos, mesmo que sirvam a propósito, esgotam recursos, ok? Drenam recursos. E se eu estiver sempre a negar: eu não quero saber disto, eu não vou olhar, eu não vou pensar nisto, eu vou esgotando os recursos e chego a um ponto que quebro completamente.
Eu dou muito exemplo nas empresas, por exemplo, cerca de 50% das pessoas despedem-se por causa do chefe, problemas que têm com o chefe. E muitas vezes, isto acontece tanto, Jorge, que é, vou falar com alguém e digo assim, tenho problemas com o meu líder, então o que é que já fez em relação a isso? Já tentou falar com ele? Eu estou pensando na resolução do problema, que é falar com ele. Falar com ele, mas ele nem ouve! Às vezes diz assim, Paulo, isso pode dar com os outros. Comigo não dá. Não, com o meu chefe não dá, você não o conhece. Ok, então se não dá para resolver o problema, o que é que está a fazer para regular a emoção? E muitas vezes, o que é que eles dizem? Eu prefiro nem pensar que isso esteja a acontecer. Às vezes nem acredito. Ele está na negação e evitamento. E quando nós estamos muito aí, chegamos a um ponto em que as pessoas quebram completamente e ou metem baixa médica, ou despedem-se, como esses 50% das pessoas despedem, e ficam completamente chaos. Então a minha dica sempre é a seguinte: cada stressor que nós temos, que gera stress, ansiedade, frustração, para ir ao encontro da tua pergunta, eu devo sempre pensar, eu estou a dar passos para tentar resolver isto, extinguir este stressor. Não estou? Ok, então eu estou a dar passos para regular a forma como eu me sinto, e pode ser através dessa também escrita diária, gratidão. Não estou. Então, se eu não estou a fazer essas duas coisas, eu estou na terceira. E se ficar na terceira muito tempo... Estás a acumular. E vai dar, o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai colapsar e não há hipótese. Então é sempre tomar consciência e depois o que é que eu vou fazer em relação a isto? E abre as três vertentes. Resolver o problema, regular a emoção ou negação e evitamento. Olha, como é que tu vês? Eu normalmente falo de uma forma genérica sobre as emoções e em especial as ditas negativas, que eu considero que não existem. Eu digo que há emoções, ok? E nós fazemos coisas positivas e coisas negativas com elas, porque, mais uma vez, pessoas com medo, aliás, há pessoas que elas próprias incutem nelas o medo para agirem, não é? Não é? O medo faz agi-las e outras não. Portanto, nunca tem a ver com a dita emoção em si. Mas há pessoas que resistem à emoção. É tipo, eu não quero sentir medo, eu não quero, é tipo quase que empurram. E eu defendo e queria ouvir a tua visão, que tu só consegues, lá está, usar qualquer emoção que seja, nomeadamente, mais uma vez, entre aspas, as negativas, se as aceitares, se as abraçares, se é como, ok, eu estou com medo e embora lá. Não é? Ou vamos lá, vamos resolver isto, ou vamos entender, vamos ter... Como é que, mais uma vez, como é que esta ligação de resistência ou de repulsa versus aceitação e dizer, não, eu estou com medo, como é que isto vai, mais uma vez, fazer com que eu aumente a minha consciência, a minha ação e os meus resultados, ou não? Tens muita informação boa que disseste. Essa parte da aceitação, Carl Rogers, que é um humanista, ele defendia e diz uma frase muito boa que é: há um paradoxo do ser humano que só a partir do momento em que o ser humano se aceita é que está preparado para mudar. Ok. Então, quando nós não aceitamos, estamos em resistência, não conseguimos mudar. Só quando aceitamos, mais já está o paradoxo. É a negação que tu falavas há pouco. Eu resistir, não. É a negação e é suprimir as emoções. E sabes que, e é impressionante, as pessoas que suprimem mais emoções, ou seja, reprimem mais emoções, suprimem, têm consequências negativas na sua saúde. E os estudos que mostram é que quando tu tens uma emoção negativa e tentas, negativa nesse sentido, ou seja, eu chamo valência positiva, que é eu sinto-me bem, faz-me sentir bem, ou valência negativa. Agora, a valência negativa, como dizes, o medo e a raiva, é útil muitas vezes. Okay? Então, quando eu tenho uma emoção de valência negativa e eu suprimo a emoção, o que vai acontecer é aumenta a minha ativação fisiológica. Então, isto acontece tanto. Uma pessoa que está, por exemplo, ansiosa, ou vou fazer aquela apresentação, ou tenho que ir falar com aquela pessoa, etc. Se eu tento fazer, não penses nisso, o que vai acontecer é que o corpo vai intensificar esse estado. Então, suprimir não resulta. Há muitos estudos à volta disso. Suprimir só é bom em dois grandes casos, que é, primeiro, quando nós queremos suprimir emoções positivas. Por vezes as pessoas esquecem-se. Ou seja, vamos supor que eu estou entusiasmado, fui promovido, etc. E tu estás a passar por um mau bocado. E eu estou entusiasmado, há um grande gap entre nós, e eu sei que se estiver neste estado ao pé de ti, aumenta ainda mais o gap, ficas ainda pior. Então eu devo ganhar a consciência. Ter a consciência e ir para o... E suprimir. E a supressão a emoções negativas ajuda. Ou, cirurgicamente, socialmente. Por exemplo, estou numa empresa, o meu chefe diz uma coisa que eu não gostei, não é o momento adequado para falar com ele, eu suprimo a emoção. Mas eu devo depois fazer alguma coisa em relação a isso. Só aí é que nós devemos suprimir. A aceitação é quando nós conseguimos realmente pegar na emoção e fazer qualquer coisa. Por exemplo, na Universidade de Yale, na formação de Yale, o meu formador na altura era o David Caruso. E o David Caruso é um psicólogo de Yale e ele é um dos fundadores, ele apareceu em terceiro lugar, havia dois, depois apareceu o David, um dos cofundadores da primeira corrente. E ele dizia sempre uma coisa na formação, todos os dias, era emotions are data. Ou seja, as emoções são informação.
Ou seja, basicamente, há quem defenda, ele defende isso, que dizem que a emoção é um processo, digamos, não intelectual. Ele diz que é intelectual, mas do sistema nervoso. É uma informação mais rude, rudimentar, primitiva, mas é informação. E se tu não Pode leres... dizer que é intuição, ou que dá uma forma, está ligada com... Podes ligar à intuição. E se tu não leres essa informação, esquece. Tu tens só, a partir do momento em que lês essa informação, a emoção tem que ser... Basicamente, a emoção é uma mensagem. Ela quer te entregar a mensagem, não é? E se tu não leres essa mensagem, ela quer entregar a mensagem. E continua. Lá para entregar a mensagem. E depois vai acumulando para entregar a mensagem. Só a partir do momento de, ok, mostra-me lá a tua mensagem, é que ela tende a dissipar-se. Então, o que os estudos também mostram é que quando tu aceitas, aceitação, essa emoção, é que ela tende a dissipar-se mais facilmente. Partilhar aqui contigo algo que para mim foi, lá está, uma tomada de consciência e que também pode ajudar quem nos ouve e quem nos vê. Eu quando começo, portanto, eu neste momento falo em público há 12, 13 anos, a minha primeira palestra acho que foi em 2008, e eu lembro-me completamente apavorado, boca seca, mãos molhadas, visão de túnel, a falar muito rápido, eu queria sair dali o mais depressa possível, e que durante muito tempo eu tinha o medo de ir, e às vezes eu tinha a consciência, não, mas eu sei este tema, eu domino este tema, mas tinha aquele medo, e durante muito tempo eu ficava zangado comigo por estar com medo, que não queria, ou seja, eu empurrava, era como se o medo quisesse chegar e durante muito tempo eu resistia, ou seja, eu ia para palco tenso. Não me recordo qual é que foi o momento ou a própria palestra, mas eu lembro-me que houve um dia que eu disse, em vez de estar aqui com isto, não, abraço o medo. E hoje, quem normalmente me vê diz, o gajo está muito cool. Não, mas eu por dentro isto continua aqui. Só que aquilo que se passa é, aquele medo que eu tenho, automaticamente quando eu meto o pé em palco, passa para estar mais atento, estar mais consciente, energia, foco, adrenalina. Portanto, tem tudo a ver com isso que tu estavas a dizer agora. Sim. E de alguma forma, e para mim foi uma tomada de consciência gigante que foi, é perfeitamente normal, até porque eu tinha uma consciência negativa, que ter medo era porque eu não era bom o suficiente, ou seja, as associações neurológicas que nós fazemos. Hoje não, hoje eu digo, eu não estou com medo, mas espera aí, estou confiante demais. Não, então deixa cá ver, porque hoje em dia sinto essa falta se não a tenho, porque já olho como algo normal. Olha, emoções. Mais uma vez, e é isso que temos estado aqui a falar, há um termo que se usa, que é o sequestro emocional, não é? que eu exploro nas nossas formações e tu também abordas. Porquê que há pessoas, e queria que tu falasses um pouco o que é isso do sequestro, porquê que há pessoas que têm tendência, e eu sou uma delas, que têm tendência a ter sequestros emocionais mais rapidamente e de uma forma mais fácil e outras menos? Sem haver treino, porque depois treina-se, não é? Eu, hoje em dia, dá uma forma de já estou treinado, então já resisto. Mas sem treino, porque é que há pessoas que lhes salta a tampa mais rapidamente e outras menos? O sequestro, também falas nas tuas formações, é um conceito cunhado pelo Joseph Ledoux, que é um neurocientista francês, e ele mostrou que quando nós estamos perante estímulos de intensidade emocional muito grandes, ou nós percepcionamos esses estímulos como intensidade muito grande, pode chegar a um ponto em que a amígdala, que é o sistema de alarme do cérebro, consegue sequestrar as partes superiores cognitivas. Não é, só para ficar claro, não é a amígdala. Da garganta, não é a garganta que vai lá. Não é esta, ok? É uma que nós temos. Esta, e para quem não está a ver, que está na garganta. É uma que nós temos no cérebro. É isso. Ou as amígdalas, também temos duas no cérebro. Sim. Então elas conseguem sequestrar através de vários neurotransmissores e mobilizam as partes superiores cognitivas, e naquele momento nós tornamos um ser puramente emocional. Então vemos o mundo de forma completamente diferente. Ou seja, por instinto. Passamos a ser instintivos. E a outra parte do cérebro a comandar. Eu faço muito um paralelismo com o animal. É como se tivéssemos um animal dentro de nós, e o animal quer garantir o quê? Nossa sobrevivência e gratificação instantânea. Então, se eu estou a ser atacado por alguém, verbalmente, estás a discutir comigo, começa a escalar, chega a um ponto, entra o animal em ação, olho para o Jorge, tu és o meu inimigo neste momento, porque a outra parte do cérebro consegue antecipar consequências, planear a longo prazo, ganhar outra perspectiva. Espera aí, o Jorge é neste cenário. Não, o animal é para atacar. E é nessas alturas que eu digo-te coisas que depois e fazes coisas. Depois arrependo completamente. Depois, quando eu ganho outra vez a consciência, eu fico completamente de racho. Ou seja, quando equilibramos a razão com a emoção. Ou seja, volta à consciência, porquê é que eu disse isso? Depois há pessoas que culpabilizam-se por aquilo que disseram. Agora, porquê é que algumas pessoas
sequestram mais do que outras. O que os autores falam mais sobre isso é que não há digamos, uma indicação concreta, uma justificação concreta. Agora, existe muitos fatores à volta disso, que basicamente são dois grandes fatores, que é a genética e o meio. Então, há pessoas que têm propensão genética a irritar-se mais rapidamente, ficarem mais enraivecidas, tal como há aquelas pessoas que têm um baseline de felicidade maior, que têm maior propensão naturalmente a se estarem mais felizes, ou uma propensão a serem mais calmas. Há propensões genéticas. E a partir dessa propensão, há os estímulos também do nosso dia-a-dia, como fomos criados, as experiências que tivemos e depois, como disseste, o treino. E esse treino pode ajudar a regularizar. Agora, uma coisa é muito importante. São duas que se influenciam. Ou seja, eu não sou apologista de... Vamos supor que tu és uma pessoa que está facilmente sempre feliz. Okay? E eu quero... Não, ao contrário. Uma pessoa que está muito mais negativa, com estados muito mais depressivos. Essa pessoa dificilmente, é o que a ciência mostra, consegue equivalar, tem uma equivalência a uma pessoa que esteja sempre feliz. Okay? Porque tens um baseline, mas tu consegues oscilar... A tua tendência é ir sempre para ali. Mas tu consegues oscilar à volta disso. Ou seja, também não é o determinismo como se falava antes. Antes dizia, tu nasceste assim, vais morrer assim. Exatamente. O determinismo não existe. Que é o tal... mas eu sempre fui assim. Meu pai já era. Ou eu sou assim. É. Ou seja, sim, é uma propensão genética. Agora, com o meu treino e as minhas experiências diárias, eu consigo, se eu tenho este baseline, imagina, felicidade aqui e outros estão felicidade mais abaixo, este que está mais abaixo, tem possibilidade de oscilar aqui, não é? Oscilar aqui e oscilar aqui. Este tem muito mais facilidade, mas ele não precisa ficar aqui preso. Pode andar mais aqui com treino e com mais consciência, etc. Então, sim, basicamente há uma propensão genética para a pessoa explodir mais rapidamente e ter mais sequestros, mas com o treino eu posso, digamos, contrair um pouco isso. Mas eu tenho sempre aquela bagagem que facilmente me empurra. Logo eu tenho que estar mais atento. Ou seja, e treinar mais. Portanto, depende, ou seja, quem tem um baseline, digamos, mais alto, treina menos. Quem tem um baseline mais baixo, tem que treinar mais. Correto, é isso mesmo. Ok. Olha, ontem também ouvi, e no mesmo podcast, ouvi algo que tem muito a ver, e que eu já falava desta forma, sobre a culpa. Não é? O Brandon Burchard diz lá que ele adora sentir culpa, porque quer dizer que ele vai melhorar, que ele vai aprender algo, que ele vai fazer algo de forma diferente. Não é? Nós, ou pela sociedade, ou pelos pais, ou pela escola, aquilo que for, nós, de alguma forma, estamos treinados a culpa, que é algo negativo e que nos prende lá atrás e que nos leva para um estado emocional de tristeza, de stress, de depressão, aquilo que for. Como é que nós podemos utilizar a culpa, que é algo que hoje em dia, e nós tendemos a viver ou lá atrás culpa ou futuro medo, não é? Como é que nós hoje em dia conseguimos usar, e tu já falaste de medo, que é mais uma vez, é nós nos prepararmos, como é que nós conseguimos usar a culpa a nosso favor? E o que é que achas sobre esta visão de a culpa ser algo que pode ser um gatilho para uma nova ação, para uma nova aprendizagem, para um novo resultado? Eu acho que cada emoção tem o seu propósito, como já disseste muito bem. Agora, a culpa, para mim, e a visão que eu tenho, e também de alguma investigação cá à volta disso, é que a culpa é positiva porque ajuda-nos a ter uma ação. A culpa é positiva porque ajuda-nos a ter uma ação. Ou seja, porque é que vem a culpa? Muitas vezes a culpa vem quando tu fazes uma coisa que foi negativa, tu atribuis, é chamada atribuição interna, tu sabes que foi por causa de ti, mas automaticamente tu também associas que consegues controlar. Há um autor que é o Weiner. O Weiner estudou a teoria atribucional, é como faz atribuições. E ele fala nisso, se a atribuição é interna ou externa, se tu consegues ou não controlar, okay, se é estável ou não, ou seja, se dura ao longo do tempo ou não. Então, quando tu sentes culpa, é quando tu fazes uma coisa negativa, interna, mas tu sentes que consegues controlar. E como tu sentes que consegues controlar, tu sentes que a seguir podes dar uma resposta. Agora, uma emoção que é mais negativa e mais limitadora é a vergonha. Porque a vergonha, segundo Weiner também, é interna a mesma, mas eu sinto que não consigo controlar. Então podemos, e agora tive aqui um insight e quero ouvir o teu feedback. Podemos dizer que a culpa tem a ver com comportamento e vergonha tem a ver com a identidade, por exemplo? Eu associaria, não, eu mais, poderá ser, agora eu associaria mais a culpa. É algo que eu sei que fiz negativo, mas eu sei que fui eu que causei isso e sei que posso fazer alguma coisa para responder a isso. E a vergonha é, eu fiz isso, mas sinto que não posso fazer nada em relação a isso. E, ou seja, eu fiz uma coisa negativa e não posso fazer nada em relação a isso, eu fico envergonhado. Tenho vergonha e quero fugir, quero me esconder, não quero me aproximar da pessoa. Então, ou seja, grande parte de nós confunde culpa com vergonha. Muitas pessoas mesmo.
Então a vergonha, sim, tu quando sentes vergonha, eu nas minhas formações, quando estudo a teoria, tento sempre ver se é vergonha ou culpa. A vergonha vai inibir, eu sinto-me envergonhado, eu nem sequer tenho vergonha do que fiz, não é? Até nós fazemos assim, o tal movimento fisiológico, não é? Linguagem não verbal. A culpa é, fiz aquilo, mas já tenho ali uma ação de querer fazer. Então automaticamente, como a emoção, também não falámos disso, mas a emoção tem um grande propósito que é elicitar uma ação, até aquela palavra emoção é mover, não é de movimento. Exatamente. Movimento. Então, o movimento de vergonha é afasta-te daquilo que fizeste, que não consegues controlar, e a culpa é vai lá e tenta retificar aquilo que fizeste. É como que se a culpa, que é de alguma forma aquilo que eu explico quando falo, que é como se a culpa te desse a capacidade de tu te responsabilizares, ou seja, de tu tomares a responsabilidade por aquilo que aconteceu e agora fazer algo com isso, versus a vergonha, que é algo que te aprisiona ali. 100%. Mas agora fiquei com este insight e has de ir nas tuas pesquisas ler, porque de alguma forma pode fazer algum sentido. A vergonha estar mais com a identidade daquilo que eu sou. Entendo. E aí a culpa do que eu fiz. Aquilo que eu fiz, mais uma vez ligando àquilo que nós falámos, aquilo que eu fiz eu posso mudar, aquilo que eu sou eu não posso mudar. Isso faz sentido. E Pode de alguma forma. Pode afetar mais o self e ficar mais inibido. Sim. Temos aqui um insight, portanto, fixe. Vamos parar e ver agora. Olha, emoções. Falaste agora aqui de ser algo, aliás, em inglês até se usa muito emotion, energy in motion, não é? Que nos leva a agir. Mais uma vez, e falando em treino, falando em hábitos, 2 ou 3 dicas, além daquilo que já nos deste aqui, para que nós possamos diariamente treinar mais a estarmos em ação com as emoções e não ficar estático com elas. Além do que já partilhaste aqui connosco, existe mais alguma dica que tu nos quisesses deixar aqui? Uma dica que eu dou sempre, ainda dentro da tomada de consciência, é, em vez de eu identificar, por exemplo, o pensamento e onde é que me leva esse pensamento, é nós podemos identificar a emoção e como é que essa emoção altera a minha percepção. Então, eu também trabalho muito nas minhas formações com o chamado Mood Meter. O Mood Meter é uma ferramenta, existe a app também, quem quiser pesquisar Mood Meter, não tem boa avaliação, mas e há à volta outras ferramentas, que basicamente nós conseguimos identificar o nosso estado emocional. E o que muitas pessoas treinam nas minhas formações é eu todos os dias identificar, por exemplo, quando acordo ou quando tenho alguma interação, antes de deitar, como é que está o meu estado emocional. E porquê é que isto é importante? Porque com base na minha emoção, como tu sabes, altera toda a percepção. E eu dou sempre aquele exemplo, e acho que dei também na tua formação, que é, eu costumo perguntar às pessoas quem é que já enviou um e-mail irritado. Ui! Não é? E as pessoas para essa estádio Eu. todas. E eu pergunto quem é que já escreveu um e-mail irritado, mas não enviou, guardou nos rascunhos e abriu no dia seguinte. Aí quase todas as pessoas, mas menos, levantou o braço. E pergunto sempre qual é a diferença, porque é que no primeiro dia as pessoas que estão a escrever o e-mail estão irritadas e são capazes de escrever certas coisas, e no segundo dia, quando guardam nos rascunhos e vão abrir e modificam ao pago, o que é que acontece? Se num dia eu escrevi irritado e num dia seguinte, passa um dia, a mesma pessoa, de repente, pega no e-mail e muda ao pago, o que é que acontece? Então, eu estava irritado. E qual é o nível da minha irritação? Também temos a intensidade. É elevado. Então, quando eu estou muito irritado, eu percepciono as coisas completamente diferentes. Eu ativo informação sobre a pessoa de coisas que me irritam. A minha visão, como disseste, fica muito mais afunilada e eu perco informação lateral, periférica, sobre tudo o resto que está em causa sobre a pessoa ou a situação. Então, se nós identificarmos, é uma dica, eu paro, como é que eu me sinto? Irritado. Ok, estou irritado, eu sei que a partir deste momento vou ver as situações Vou percepcionar de forma diferente. Qualquer coisinha, por exemplo, uma pessoa quando chega a casa. Um pai que chega a casa, uma mãe, alguma pessoa que chega a casa e, por exemplo, a pessoa que está do lado de lá faz qualquer coisa. Deixa uns objetos no chão e o pai ou a mãe chega e pisa aquilo e magoa-se. E ele vem um dia que teve um dia horrível. Manda um berro. Se não vier com esse estado emocional, não manda um berro. Então eu tenho que entender, não tem a ver com aquela situação, tem a ver com a minha emoção que vai exponenciar ou não aquilo. Então eu tenho que identificar o meu estado emocional previamente, de forma a conseguir tomar melhores decisões, e mesmo as emoções, digamos, positivas, valência positiva. Se eu vou fazer compras, num estado eufórico, né? Aquilo é... o meu até o cartão de crédito se eu passar, faz fumo. A nossa emoção, o nosso pensamento fica mais genérico, mais disperso, mais abrangente, e eu não me lembro, não penso que isto não serve para mim. Há pessoas que compram coisas, isto é brutal, não sei quem, compram aquilo, chegam a casa e nunca usam. Não é? Porque compraram com uma emoção inadequada para aquele momento. Então, para mim, a base é, ok, além do meu pensamento, onde é que me leva, o tal if then que nós falamos, também esta emoção, como é que eu me sinto? Porque com base nesta emoção, tudo o resto muda.
Mais uma vez, consciência, consciência, consciência. Para mim é sempre a base, é à volta disso e depois é que podemos ir trabalhando. Olha, como é que também, e é algo que eu também queria ouvir da tua visão, como é que a nossa linguagem interna também vai aumentar? Por exemplo, tu podes, sei lá, ter uma situação que te irrita e tu teres uma linguagem contigo e dizes assim, pá, estou um bocadinho irritado com isto, mas dentro de ti tens uma emoção, mas tu tens a consciência que aquilo que está a te irritar e a tua linguagem vai ser de minimização. Ou por outro lado, epá, isto está-me a irritar mesmo, epá, já não posso com isto. Como é que a tua comunicação interna face a uma situação vai aumentar ou vai minimizar o teu estado emocional? É assim, nós quando falamos também estamos a pensar do que estamos a falar. Então estamos a dar sentido à situação. Então há quem defenda, tem prós e contras, o tal fake it until you make it. Não é? Então fingir até te tornares ou seres. Então quando nós verbalizamos de determinada forma, ou seja, isto está-me a irritar porque, ou isto irrita-me por causa disto, ou isto irrita-me um pouquinho em vez de ser muito. Eu estou a pegar na emoção que sinto, não estou a reprimir, é tal coisa, estou a aceitar parcialmente e estou a reenquadrá-la. Então estou a dar algum sentido, nós queremos o tal sentido, a tal certeza. Então ajuda-nos, digamos, a esclarecer aquilo que sentimos e basicamente a reenquadrar aquela situação. Então é muito bom nós falarmos connosco próprios e tentar verbalizar aquilo, mesmo não seja aquilo que sentimos a 100%. Okay? Não devemos nunca verbalizar de forma completamente diferenciada. Ou seja, isto para dizer o quê? Há pessoas que acham que nós temos de estar sempre bem, custe o custar. Okay? Era a minha próxima questão. Era a minha próxima questão. Boa. Sempre boa. bem custa o custar. Isso é um erro crasso. Que de alguma forma hoje, até quem está nesta área, ou do coaching, ou da psicologia positiva, ou da alta performance, há aquela ideia que não, eu todos os dias tenho que estar bem, eu todos os dias tenho que fazer mais, eu tenho que ter mais resultado, eu tenho que ter... E que de alguma forma isso, na minha visão, e eu falo isto muitas vezes, começa a ter um efeito negativo. E o que é impressionante é que uma coisa, lá por esses autores e pessoas que estão nessas áreas verbalizarem isso, não quer dizer que seja essa a realidade como é que nós funcionamos, que não é. Uma coisa é, mais uma vez, nós darmos passos para, ok? Eu devo dar passos, como disseste muito bem, hábitos, para ficar mais feliz, para ficar mais saudável, para ter melhores relacionamentos, isso eu concordo a 100%. Agora, estar sempre bem custa o custar, o que a investigação mostra é que é uma forma de supressão emocional. Eu dou muito até porque há dias que não é possível. Não é? Ou não podes estar bem. Pá, morreu-te alguém que era próximo, tu não podes estar bem. Nem deves. Não é? Deves ter o período do luto normal. Exatamente. É isso mesmo. E tu já viste aquele filme que é o Joker? Já sim, está com Joaquin Phoenix. Sim. Excelente. É muito bom. E ele tem uma grande lição, é ligada à saúde mental também. A mãe dele, que é Penny, dá uma lição que muitas vezes as pessoas dão que é completamente errada, que é sorri e mete uma cara feliz. Exatamente. E ele está todo quebrado. Ele sofre do chamado riso patológico, ele não consegue experienciar tristeza. Experienciar não consegue verbalizar a tristeza e ele ri-se. Sim. Portanto, há aquele cartãozinho para as pessoas não se aperceberem. Sim. Quando está chateado, ri-se. Quando está triste, ri-se. E o que acontece? Quando há um gap enorme entre como é que ele expressa, que ele ri-se, e como é que ele se sente todo destruído, esse gap, quando é muito grande, é uma forma ainda de supressão maior. Então quebra-nos completamente. Então se nós estivermos completamente quebrados, tristes, etc., não é tens de estar bem, custa o custar e sorrir e mete uma cara. Porque esse gap é uma não aceitação brutal, é quase o oposto da aceitação. Exatamente. E vai-nos quebrar completamente. Nós temos, como disseste também muito bem, é olhar para a emoção, porque é que eu estou assim, qual é o propósito desta emoção, tentar aceitá-la e o que é que eu vou fazer em relação a ela. E está tudo bem. De alguma forma, acreditas que nós hoje em dia confundimos alegria com felicidade? Porque alegria... tristeza. Felicidade não é o oposto da tristeza. E há muita gente que diz, não, eu estou triste, eu não estou feliz. Não, a felicidade é muito mais abrangente. A felicidade, e queria ouvir a tua visão, na minha visão vais ter dias bons, vais ter dias menos bons e está tudo bem, porque sabes que os menos bons passam e que os bons passam. Não é? Isso mesmo. É como disseste, a alegria basicamente é um estado e não é um traço. Não há pessoas alegres ou felizes, há pessoas que estão mais felizes ou menos felizes. É um estado. Não é um estado de permanência, é um estado. Acreditas que hoje, mais uma vez, a sociedade também está... É como se, por um lado, tu hoje em dia estás mais exposto à tristeza, à infelicidade, mas a sociedade exige o contrário. Tu cada vez estejas mais feliz, cada vez estejas... Sentes isso ou não? Sinto isso e sinto que as pessoas e com as redes sociais dá para pior projetar ainda. isso muito Exatamente. mais. E também há estudos já foram feitos que as pessoas que estão mais expostas às redes sociais tentem sentir-se mais depressivas. Porque as pessoas nas redes sociais tendem... A comparação, não é? Fazemos sempre comparações, como sabes muito bem, e eu vejo aquilo que as pessoas querem colocar, e quem vai colocar que está triste? Não, as pessoas colocam que estão bem, como colocam que estão bem, eu sinto que devo colocar que estão bem, então todos estão bem, mas eu, no meu íntimo, não estou bem, eu não tenho aquelas férias maravilhosas, eu não tenho aqueles filtros
daquelas fotos, eu não... E depois isso, de alguma forma, até cria em ti o síndrome do impostor, não é? Eu estou a pôr que estou bem, mas eu sei que não estou bem, então não sou congruente, não sou íntegro, não sou honesto, e isso ainda vai criar depois mais culpa, mais uma série de coisas. Não é? Por aí sim, por aí é perigoso o que está a acontecer. Aquela pergunta que tu fizeste inicialmente, se existem mais sentimentos ou emoções negativas, pelas redes sociais, sim, aumenta brutalmente. E achas que, e mais uma vez, e hoje em dia, quem é que frequenta mais as redes? Jovens, não é? Que não têm a consciência emocional, que não têm as ferramentas emocionais que nós adultos temos. Portanto, eles, de alguma forma, estão a expor-se cada vez mais e até à sua personalidade, àquilo tudo, à sua autoestima, não é? E nós hoje em dia vemos, às vezes, jovens, lá está, que têm tudo, mas que a autoestima que está ali, de alguma forma, limitada, por isso mesmo. Tens dentro do teu programa ou é alguma área que tu queiras desenvolver algo especificamente para jovens? E agora, até te lançando aqui algum desafio. É assim, eu tenho, quando digo jovens, só a partir dos 16 anos é que aceito. Sim. Não há o desenvolvimento cognitivo suficiente para, às vezes, aprender toda a informação, da melhor forma. Às vezes dá. Workshops é que, por vezes, como é aberto ao público, é mais pequeno, pode ser um pouco mais jovens, quando vêm acompanhados com os pais, tudo bem. Mas a minha área não é a parte educacional, por isso eu foco mesmo na parte de empresas e público em geral. Não tenho, digamos, as competências necessárias para entregar mais valia, se bem que há muitos projetos à volta disso e cada vez tem que haver mais, porque, como tu sabes, as crianças, e os jovens e as crianças, estão numa fase que é muito mais fácil incorporar estes conceitos, Sim. porque estão ainda a construir a sua identidade. Sim. Os seus processos, têm poucos hábitos enraizados, então o adulto não, tem que desconstruir muita coisa para voltar a construir. Que já repetiu de uma forma negativa durante anos e anos, não é? Portanto é muito mais difícil depois desconstruir. Achas que em termos de ensino seria cada vez mais importante nós termos temas como o coaching, como a inteligência emocional e tantos outros, psicologia positiva, entre outros, que seria cada vez mais importante, não só a nível nacional, como a nível mundial, as organizações que regem o ensino estarem mais despertas a isto e trazerem estes temas cada vez mais cedo para a sociedade? Lá está, como tu me disseste agora, e muito bem, porque seria muito mais fácil e se calhar evitávamos uma série de dores à la longue. O que é que achas? Achas que cada vez há mais essa necessidade e achas que já há também essa abertura? Eu sei que há escolas que já começam a trazer isto. Como é que tu vês isto? Eu sempre achei que há 3 áreas que deviam ser integradas no ensino mais básico, que é a área de desenvolvimento pessoal, pode ser coaching, inteligência emocional, como é que eu lido com as situações, como é que eu traço objetivos, a área do empreendedorismo, okay? Porque todos nós somos empreendedores à nossa maneira, também para gerar criatividade, e a área das finanças pessoais. Okay? Também somos um povo muito endividado, nós acabamos, digamos, a licenciatura, vamos trabalhar, ninguém nos ensina a gerir finanças e de repente as pessoas endividam-se e isso também é um fator de stress, ok? Começamos a tomar mais decisões à volta disso. São 3 áreas-chave. Eu tomei algumas. Todos nós, não é? Então, eu acho que é a chave. Agora, ao mesmo tempo, eu sei, e eu trabalho também com muito... O que trabalho são os clientes que vêm aos meus programas, que são diretores de colégios, são professores e partilham muitas experiências. Então, cada vez há mais programas que estudiem mais alguma coisa. Pensamento crítico, também é fundamental. Meditação, mindfulness, que é fundamental. Só que o que é que eu vejo? Para já, como isso não é algo que o Estado diga que é importante, que existem já países em que as competências socioemocionais são importantes e são integradas desde o início, mas pelo Estado, então todas têm que integrar. Aqui não. Aqui é cada escola, cada agrupamento é que autoriza ou não. E depois nós temos diretor do agrupamento. Isto faz sentido, sim ou não? Então, mesmo que autorizem, com budget, se faz sentido ou não, com tanta proposta que chegam, pois muitas propostas chegam a um ponto que a pessoa já não quer ouvir falar de mais nada, tem que passar para os professores. E os professores cada vez estão mais subcarregados. Os professores, além do ensino, a carga administrativa, muitos pensam e partilham comigo, Paulo, quer dizer, eu não tenho tempo, ainda vou integrar mais este projeto. Então, tu tens muitas barreiras para coisas positivas, como essas que tu falaste, limitam essa entrada. Agora, o que é importante sem sombra de dúvida. E de alguma forma, então também chamando aí a responsabilidade para os pais, para nós pais, não é? Também cabe também aos pais terem essa consciência e de alguma forma começarem a interagir com os filhos. Um dos meus clientes, a semana passada, comprou um jogo para literacia financeira, tipo um monopólio, que não é um cash flow. Robert Kiyosaki. Exatamente. E ele próprio disse, olha, isto vai ser não só para eles, mas também para nós. Porque interagir com eles, nós vamos ter consciência disso. Esse é o caminho. Olha, temos aqui o teu livro,
tem-nos estado aqui a fazer companhia Sim. desde o início. Inteligência emocional, uma abordagem prática. Fala-nos um pouco o que é que está aqui, o que é que eu posso retirar daqui. Fala-nos um pouco sobre o teu livro e depois quero que também fales um pouco sobre as tuas formações e onde é que nós podemos ter acesso à informação. Ok. O livro lancei em fevereiro. É recente, é quase recente, já vai fazer Fevereiro o ano passado. terceira edição, fantástico. Está na terceira edição, está a correr bem. O livro, eu tentei fazer um livro que abrangesse vários públicos. Ou seja, há aqueles livros muito maçudos técnicos e há aqueles livros que eu sentia quando li que podiam ser um bocado superficiais. Então eu tentei ligar os dois. Superficiais no sentido, não é superficiais, é técnicos bons, ou seja, práticos, mas falta a parte, digamos, científica. Então eu tentei colocar os dois. Então o que é que o livro tem? Muita investigação, ou seja, porque é que as coisas acontecem, porque é que fazemos o que fazemos, e depois tem 54 técnicas práticas para as pessoas poderem... 54? Sim. Técnicas pequenas, simples, para as pessoas executarem, incorporarem hábitos, não é? Tentarem. Ou seja, exercícios. Exercícios. Ok. Dicas técnicas, 54 para aplicar. Dividido em 5 competências, que é a autoconsciência, autocontrole, automotivação, reconhecer emoções nos outros e relacionamentos interpessoais. Ok. Ao mesmo tempo, eu quando escrevi o livro, antes de editar o livro, notei que faltava também uma parte menos abstrata. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu criei 54 histórias fictícias, que há o Pedro e o João. O Pedro é uma pessoa com uma elevada inteligência emocional e o João com baixa inteligência emocional. E depois conto as histórias dentro de cada técnica, como é que um aplicando e outro não aplicando, como é que eles obtêm os resultados na sua vida. Então, dessa forma, o leitor consegue ter, além das técnicas, exemplos reais, fictícios, mas baseados, inspirados em exemplos reais, para conseguir aplicar as técnicas. Olha, abri aqui numa que adoro esta técnica e durante muitos anos não o fiz. Celebra as tuas vitórias. Sim. Não é? Que nós somos muito bons a dizer, eu devia ter feito isto. Mas as nossas vitórias. Ok, portanto, técnicas. Científico, prático, excelente. É algo de leitura de estudo? É algo de leitura de consulta? Ambos. Ambos. Sim, Ótimo. se a pessoa quiser investigar mais, depois está aí as referências bibliográficas, investigar mais sobre a área consegue. Se quiser técnicas só para aplicar no dia a dia consegue. Então está ótimo. Está feito. Onde é que podemos comprar o teu livro? A FNAC, Bertrand, no Continente, na UC, online, no meu site também. Que é? treinointeligenciaemocional.com. treinointeligenciaemocional.com. Ok. Antes de fecharmos e de eu te fazer a nossa última questão, fala-nos um pouco quais são as tuas formações, o que é que tens, que oferta é que tens? Atualmente, sei que vem muita coisa nova aí, a gente tem off, estávamos a falar disso, portanto fiquem atentos este ano, vem muita coisa nova aí do Paulo. Sim, vem. Atualmente, aberto ao público, o workshop em Inteligência Emocional, que é uma manhã ou em pós-laboral, cerca de 3 horas. Okay. O curso de Inteligência Emocional, que são 2 dias, ou ao fim de semana ou durante a semana. Vou ter, por exemplo, agora em Coimbra. Agora? Sim. Agora em Coimbra, sábado e domingo. E tenho o workshop de Gestão de Conflitos. Ok. Que é também cerca de 3 horas. Agora, este ano vamos lançar novas coisas. Bom, gosto disso. Isso... Presencial, online? Ambos. Mais uma vez, agenda em treinointeligenciaemocional.com. Ok. Olha, Paulo, para fecharmos uma última questão. Imagina que podias deixar uma mensagem para a humanidade. Ou três mensagens para impactares a humanidade. Não tem que ser nada de, às vezes, olha... se calhar algo tão simples como celebrar as tuas vitórias, se calhar era algo importante para a humanidade. Mas, de acordo com a tua aprendizagem, não só de inteligência emocional, mas sobretudo de vida, se houvesse 3 mensagens que tu deixasses escritas e que um dia fosse aberto e partilhado pela humanidade, que 3 mensagens seriam essas? Eu acho que deixaria... Uma delas era não julga... Okay? Não julgues, digamos, mas duvida e investiga. Porquê? Porque nós temos uma tendência inata, nós não falámos disso, mas a forma como Vamos falar agora. A forma como nós atribuímos o motivo do comportamento das pessoas, nós atribuímos com forma como associamos as pessoas. Ou seja, nós basicamente, o nosso cérebro categoriza as pessoas como do nosso grupo ou fora do nosso grupo. É o chamado endogrupo ou exogrupo. E quando as pessoas são do endogrupo, eu avalio de forma diferente os seus comportamentos, mesmo que sejam negativos. E o exogrupo, as pessoas de fora, avalio de forma diferente. Exemplo, quando a pessoa... Imagina que pensa numa pessoa que não te relacionas assim tão bem. Achas que é uma pessoa que, não é um bom ser humano no sentido que maltrata outros, etc. E agora imagina
que a pessoa faz uma coisa negativa, tem um comportamento negativo. E se eu te perguntar porquê é que a pessoa fez isso, tu mais rapidamente vais responder que fez isso porque é parte dela, é intrínseca a ela, é a sua personalidade, não é? Agora pensa uma pessoa boa, tu gostas muito, tu achas que é um ser humano excelente. E essa pessoa... estava ali num mau momento, foi um dia mau, foi... Então são atribuições diferentes. Então quando é alguém que eu não gosto, digamos assim, atribuo internamente. É à pessoa. Quando é alguém que eu gosto, um comportamento negativo, eu atribuo externamente. Desculpe, estava cansado, não se apercebeu. Ou seja, mais uma vez podemos associar à identidade e ao comportamento. Ela é assim ou ela fez isto, mas isto não é ela. Excelente, identidade e comportamento, excelente. Então, eu gosto muito de dizer é isso. Ou seja, não julgues automaticamente. Duvida. Por causa disto, duvida. Ou seja, investiga, pergunta, questiona, duvida. Outra frase que eu colocaria era toma consciência daquilo que tu fazes. Porque nós executamos muitas vezes já o piloto automático como nós falamos e o passo de evolução que eu reforcei aqui muitas vezes é consciência. Sem isso não vale a pena. Sem isso nós estamos aqui em camadas superficiais, então toma consciência. Por último, há uma frase que eu gosto muito, que eu era capaz de escrever, de Vincent van Gogh, um grande pintor, que ele disse uma frase que era: as emoções são os grandes capitães da nossa vida e nós obedecemos às emoções sem nos apercebermos. E eu acho que é uma boa mensagem que eu gosto muito, porque é verdade, são os grandes capitães da nossa vida, estão-nos a conduzir e obedecemos sem perceber. Então, e esse sem perceber leva depois à tomada de consciência, que leva depois também ao não julgues, questiona, investiga, duvida. Fantástico. Paulo, muito obrigado pela transmissão de sabedoria, pela tomada da consciência que nós ficámos hoje aqui com as emoções. Mais uma vez, compre o livro do Paulo, Inteligência Emocional, nas livrarias ou em treinointeligenciaemocional.com. Vejam também datas de formações. Acima de tudo, invistam em vocês, invistam no conhecimento, no reconhecimento, e reforçando aqui na consciência das nossas emoções. São elas que nos vão fazer agir ou são elas que nos vão impedir de agir? Sobretudo, e eu normalmente digo isto, as emoções é como se nós estivéssemos a pilotar um avião, que é a nossa vida, e eu tenho aqui uma série de instrumentos. Se eu não souber o que é que esses instrumentos me dizem, provavelmente o voo não vai correr bem. E esse voo é a tua vida, a nossa vida, a minha vida. Por isso, emocionalmente inteligente, se ainda não o és, torna-te. Se já o és, torna-te mais ainda. Investe em ti, na tua consciência, porque isso vai-te levar àquele estado que nós aqui falamos do ser lendário. Até ao próximo podcast.